A paz do Senhor. O Evangelho de João, no capítulo 12, a partir do versículo 5, a gente lê o seguinte: Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. Filipe foi dizê-lo a André. Então André e Filipe o disseram a Jesus. E Jesus lhes respondeu, dizendo: É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo que, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora, a minha alma está perturbada, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isto vim, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: Já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que ali estava e que o tinham ouvido dizia que havia sido um trovão. Outros diziam: Um anjo lhe falou. Respondeu Jesus e disse: Não veio essa voz por amor de mim, mas por amor de vós. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isto, significando de que morte havia de morrer. Respondeu-lhe a multidão: Nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre, e como dizes tu que convém que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Disse-lhe, pois, Jesus: A luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas vos não apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Um momento de oração e, na volta, ministrar a respeito deste texto. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus Cristo, buscamos em Ti a necessária ajuda do Espírito Santo para que a ministração desta palavra tenha o sobrenatural falando ao coração que também, da mesma forma, recebe, pela revelação do Espírito Santo, o sobrenatural do Senhor a cada um dos Teus filhos, porque todo verdadeiro filho do Senhor vive este sobrenatural. De fato, ser um filho é experimentar o milagre sobrenatural. Esse mesmo Espírito Santo que tantas vezes tem nos ajudado, é Ele que pedimos, é a ajuda que necessitamos e acreditamos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. A palavra de Deus fala a respeito deste momento que antecede a crucificação. Jesus Cristo está indo para a crucificação. Pouco tempo antes da sua crucificação, acontece isto. Aqui, se você voltar alguns versículos, e se tiver um título na Bíblia, vai ser a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Versículo 20, ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estava chegando o dia da Páscoa, o dia em que o cordeiro seria sacrificado, e sabemos que esta seria, de fato, a última Páscoa, porque o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, seria sacrificado exatamente nesta Páscoa. Então, o texto, após aquele momento de entrada triunfal, onde as pessoas lançavam as suas capas, cortavam ramos e dizia: Bendito é o que vem em nome do Senhor. A Bíblia Sagrada vai apresentar uma informação, no mínimo, curiosa. Por que a Bíblia faz questão
de mencionar a presença desses gregos. Quem são estes homens? Havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Quem eram esses homens? Porque a Bíblia faz questão de citar a presença desses gregos, o que estavam fazendo naquele lugar e o que significa de uma forma prática nos dias em que nós vivemos. O que a Bíblia Sagrada tem a nos dizer a respeito desses gregos. Quem eram esses homens? Por que estavam ali? O que eles queriam de fato? Bom, é importante entender que esses gregos não estavam interessados simplesmente em ouvir a pregação de Jesus. Isto não seria necessário o pedido formal, a intercessão invocada, se fosse o interesse desses homens. Jesus estava falando entre a multidão. E se esses homens querem apenas ouvir Jesus, é o bastante parar como aquelas pessoas estavam e ouvir Jesus. Eles queriam mais do que isto. Eles se dirigiram a Filipe e Filipe não quis tomar essa iniciativa e procurou André e os dois que foram falar com Jesus. E quando eles vão falar com Jesus, nós entendemos então que eles estão interessados em uma entrevista particular com o mestre. Eles querem algo mais do que simplesmente ouvir entre a multidão. E isso é muito importante. É muito bom quando alguém está interessado em ter um particular com Jesus. Me parece que esses homens queriam ouvir Jesus de uma forma mais profunda, de uma forma com maior compromisso. Eles queriam conversar com Jesus. Eles queriam estar a sós com Jesus. Eles queriam uma entrevista particular com o mestre. Entenderam que não poderiam fazê-lo pessoalmente e pediram então um momento de intercessão, um momento de ajuda. É interessante quando isso acontece num sentido figurado, quando as pessoas querem falar diretamente com Jesus e procuram por seus discípulos. Isso nos dias atuais. Quando alguém quer falar com Jesus e procura por você, por exemplo, que é um verdadeiro cristão, e quer pedir a ajuda para que você o leve até Jesus e converse com Jesus a respeito deles. Seja como for, o que significa esses gregos? Quem eram esses gregos? Veja só, esses gregos representam aqui uma figura que tem pelo menos dois sentidos diferentes. Esses gregos podem significar, até mesmo, por que não dizer, um cavalo de Troia, vamos dizer assim. Entendemos que a resposta de Jesus ao ser procurado pelos dois discípulos, a Bíblia diz que Jesus vai dizer, e Jesus lhes respondeu dizendo. Então Jesus dá uma resposta. A Bíblia não deixa claro se essa resposta foi diretamente aos gregos que o procuravam ou se ele está respondendo aos discípulos. O certo é que todos o ouviram. Os discípulos ouviram e os gregos que queriam falar com Jesus também ouviram aquela resposta. E nessa resposta é possível entender que existia ali a figura que eu acabei de informar. Esta é uma figura típica que pode aparecer nos dias em que nós estamos vivendo. O que significava aquele momento na vida de Jesus Cristo? Que momento era aquele? Jesus está sendo aclamado por aquela multidão e eles estão fazendo um cerimonial típico de coroação de um rei. O que nós vemos naquela simbologia de capas pelo chão, de folhas, de ramos pelo chão, era algo que se fazia na coroação de um rei. Humanamente falando, me parece que aquela multidão, que aquelas pessoas,
estão dizendo: esse Jesus é o rei dos judeus. Este é o Messias que nós estávamos esperando. Os sacerdotes, a liderança dos judeus, um pouquinho antes vai dizer: veja, não adianta nada, todos vão após ele. Eles já estavam preocupados porque a multidão vai até onde Jesus está. E aquela multidão aclamando Jesus e entendendo que Jesus, ele é o rei dos judeus. Agora, veja só, aquela multidão não sabe o que vai acontecer. Apesar de Jesus ter falado claramente com aqueles homens e com toda aquela multidão, eles não sabem o que está prestes a acontecer ali em Jerusalém. Então, de fato, Jesus, um pouquinho antes de ir para a cruz, mais uma vez vai experimentar. Eu diria que não num sentido direto, mas de uma forma indireta, vamos dizer assim, talvez a última das suas tentações. Jesus está sendo reconhecido por um grande número de pessoas que ele é Senhor, que ele é rei, que ele veio para ser rei. Aquele povo está chamando Jesus para isso, está praticamente proclamando Jesus rei. Jesus está a caminho da cruz. E no meio desta multidão aparecem alguns gregos. Se você estudar a história, vai entender que apesar de o Império Romano ter dominado Israel, apesar de a política estar dominada por Roma, os gregos, a Grécia não se importa com o domínio romano, porque se por um lado Roma domina politicamente, a Grécia domina intelectualmente. Você ainda hoje vai entender que a filosofia grega, os pensadores da Grécia, o mundo grego, até nos dias atuais, dentro das faculdades, dentro da filosofia, é forte no que diz respeito ao mundo dos pensamentos. Então, se por um lado Roma dominou a política, a Grécia dominou o intelecto, a Grécia dominou os pensamentos. Mesmo a política romana era fortemente influenciada pelo mundo grego, e esse tempo é o tempo conhecido como o tempo do helenismo, o tempo em que a cultura grega está simplesmente sendo disseminada em todo o império, o tempo em que o grego é a língua, inclusive, em alta. Se você vai analisar, a maioria dos escritos, se não totalidade dos escritos sagrados que temos hoje do Novo Testamento, estão todos na língua grega. Por volta de 5.000 escritos que nós temos acesso nos dias atuais, eles estão todos em grego. Então a Grécia, sem dúvida, significa o mundo dos pensamentos, significa, junto com um povo que está clamando Jesus para ser rei, também uma informação adicional que talvez na mente daqueles discípulos que já estão preocupados com a ideia de que Jesus possa ser, sim, até mesmo condenado à morte. Os discípulos falam a respeito disto na ressurreição de Lázaro, por exemplo. Eles queriam te matar, vamos lá para ser morto com ele também. Mas quando alguns pensadores gregos vêm com a informação de que o mundo grego está interessado em reconhecer Jesus, está interessado em receber Jesus, é mais ou menos a seguinte informação: nós temos interesse nele, nós queremos conhecer também a Jesus. Esta é a primeira informação. E que tentação seria esta? A tentação é que, além daquela multidão que o aclama para ser rei aqui e agora, que é o pensamento de grande maioria daquela multidão que o seguia. É a última pergunta que mesmo os discípulos vão fazer antes da ascensão de Jesus. Restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? É a ideia de que Jesus vem para dominar politicamente. E é o medo de todo aquele povo que lidera, principalmente entre os judeus, de que Jesus venha assumir o reino
e de que Jesus venha retirar, vamos dizer assim, as vantagens que alguns líderes judeus haviam alcançado no meio político, ligado também à religião. Então, aquele pensamento na mente dos discípulos não seria, porventura, uma abertura para que a extensão deste reino de Jesus ele seja alcançado, inclusive na Grécia, que caso Roma, que está dominando no seu império, e agora a cultura grega está reconhecendo Jesus como alguém digno de ser recebido, alguém quer falar com Jesus, quer receber Jesus. Imagine agora que este reino, aqui agora, esse reino terreno estabelecido na terra, possa alcançar também a cultura da Grécia, e na mente seria, mais ou menos o seguinte: você pode sim ser rei, não só rei dos judeus, mas tem quem te aceite também na Grécia, tem pensadores que dominam a cultura atual, interessado também no seu ministério. É onde eu disse que esse pode ser sim um cavalo de Troia. Por quê? Você analisa isso na resposta de Jesus. Jesus vai dar em resposta. Jesus respondeu dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade, vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Do que Jesus está falando? Jesus está falando sobre a possibilidade de um reino aqui e agora, de um avanço ministerial momentâneo e aparente, capaz de alcançar não só os judeus, mas alcançar também os gregos em um pensamento mais amplo, onde o helenismo está avançando grandemente, e esse pensamento interno, inclusive incutido pela fala dos discípulos, como se fora uma janela para o livramento do sofrimento que Jesus vai dizer aqui. Veja só, aparentemente eu posso me livrar da morte, é mais ou menos isso que ele está dizendo. Ele está falando, quando o grão de trigo caindo na terra, se ele caindo não morrer, ele fica só, mas se ele morre, ele dá muito fruto. Do que Jesus está falando? Ele está vendo além das aparências. Jesus está dizendo, não é para esse tipo de reino aparente que estou presente. Ele vai dizer isso a Pilatos mais tarde. Quando Pilatos fala com ele, ele vai dizer, meu reino não é deste mundo. Jesus está dizendo, para que meu reino seja estabelecido, é necessário que eu experimente a morte, porque eu sou esta semente que precisa morrer para que dê muito fruto. Então esse é um primeiro pensamento. O segundo pensamento está, inclusive, na informação adicional que Jesus vai receber na oração que faz ao Pai. Ele diz, o que vou dizer? Pai, é chegada a hora, ele fala, está chegando a hora do grão de trigo morrer. Está chegando a hora de experimentar o sofrimento que vim para experimentar. Agora, o que eu vou dizer, livra-me dessa hora, ele está dizendo, foi para isso que vim. Eu não vim para reinar como os homens imaginam. Eu vim para morrer em favor da humanidade, para que dê fruto e dê muito fruto. Então, aparece então, aqui, sendo redundante, né, a segunda figura do que representa esses gregos. O que esses gregos representam de uma maneira real aqui. Significa que a morte de Jesus na cruz do Calvário, necessária para a minha e para a sua salvação, é algo que não vai alcançar somente os judeus. Fica claro para nós, na figura destes homens, que a morte de Jesus não tem o objetivo de constituir um rei para os judeus,
mas de constituir um rei no reino espiritual, para todo aquele, seja entre os judeus, sejam entre os gregos, onde Paulo mais tarde vai simbolizar essas duas figuras na palavra judeu e grego. Quando ele fala de judeu, ele fala do povo de Israel, e quando ele fala de grego, ele fala das demais nações, fala de mim, fala de você também, que não nasceu em Israel, mas que tem Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, de quem você também agora é o reino que você é parte também. Você é filho de Jesus. Jesus é rei seu também, você que não é judeu, e aqui na figura desses gregos, saindo fora um reino que Jesus está dizendo. Não é um reino aparente, não é um reino terreno, não é um reino aqui agora, como se mostra, mas é um reino que após a morte e a crucificação, ele vai dizer, quando o Filho do Homem for levantado, ele disse, eu quando for levantado todos atrairei a mim. Alguém vai dizer, não estou entendendo. A palavra diz que o Messias dura para sempre. Como você está dizendo que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Jesus está dizendo, olha, a luz está com vocês e vocês não estão recebendo a luz. Está dizendo, eu estou aqui ainda dá tempo em Israel, ainda dá tempo de acordar para este momento. Posso ser rei de Israel, sim, mas este é o momento em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Ele vai dizer assim, Pai, glorifica o teu nome. Então vem uma voz do céu que diz, já o tenho glorificado e ainda o glorificarei. Aqui há um significado muito profundo. Este é um significado que um verdadeiro cristão não pode ignorar. O que significa isto? Significa que Jesus, em meio àquela aclamação para que ele seja rei aqui e agora, em meio à compreensão de que o seu reino terreno e humano pode alcançar não só os judeus, mas até a Grécia e até outros povos, e ele tem a possibilidade de ficar e se destacar aqui e agora, ou ele tem a possibilidade de ir para a cruz e se tornar senhor, tanto de judeus quanto de gregos. Então ele diz, Pai, eu quero fazer a tua vontade, eu quero que o teu nome seja glorificado. Então ele faz esta oração. Ele está dizendo, Pai, o que eu vou te pedir neste momento de destaque, nesse momento de glamour, o que eu vou te pedir, livra-me da cruz? Eu vim para isto. Ele está dizendo, não, eu quero diferente, que o grão de trigo caindo na terra venha morrer para que dê muito fruto. Então ele diz, eu quero que o teu nome seja glorificado. Ele diz, glorifica o teu nome, Pai. Ele diz, já o tenho glorificado e ainda o glorificarei. E que significado profundo é este que eu disse? Que para todo verdadeiro cristão precisa ser compreendido. É a necessidade da morte de Jesus na cruz como ato da justiça de Deus. Deus está dizendo em resposta àquela oração, em resposta àquele diálogo, onde os gregos estão presentes, onde os judeus estão presentes, e Jesus em uma oração dizendo, Pai, eu não quero fazer a minha vontade, eu não quero ser rei aqui agora, eu não quero um domínio terreno, eu quero o teu reino, eu quero a tua vontade, eu quero a tua glória. E a voz vem do céu dizendo que já glorificou o nome, ou seja, Deus está sendo glorificado na vida de Jesus, mas ele está dizendo, eu ainda o glorificarei. O que significa isto? Ele significa, quando a morte da cruz, quando a sentença, quando a pena de morte for executada, o meu nome vai ser glorificado. De fato, o grão de trigo que caiu na terra precisa morrer. Você precisa experimentar a morte na cruz. E quando experimentar a morte na cruz, então a glória do meu nome será reconhecida no mundo. Porque se por um lado a cruz de Jesus é a expressão master do amor de Deus, do quanto Deus ama, da graça extraordinária do nosso Deus, a cruz também é a expressão master da justiça de Deus. A cruz fala do amor
mas a cruz fala também de justiça. Deus jamais será glorificado se o pecado do homem permanece impune, se o preço da queda, o preço da desobediência, a justa punição não ocorre. O escritor da carta aos Romanos, Paulo, vai dizer que Deus tinha deixado impune as transgressões, mas era necessário que alguém pagasse o preço. E quem vai pagar o preço? Jesus vai pagar o preço. Ele vem para isto, ele vem para morrer na cruz, e não tem oferta nesta terra que possa retirar essa honra do coração de Jesus em obedecer ao Pai, essa honra do coração do Pai em demonstrar à humanidade que é necessário que justiça seja feita. E a justiça não será feita se o pecado permanece impune. Então o que fazer? Jesus se faz homem para pagar o preço do meu pecado, do seu pecado, do pecado da humanidade. Jesus precisa morrer, a morte de Jesus se faz necessária para que a minha culpa, para que a sua culpa tenha a devida punição lá naquela cruz. E se você aceita esse sacrifício, então você não precisa pagar, porque alguém já pagou o preço. No mundo jurídico, isso seria chamado de bis in idem. Alguém não pode ser punido duas vezes pelo mesmo crime, pela mesma coisa. Então, se você aceitou esse pagamento, se você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, não há mais pagamento pelo preço. Por quê? Porque o preço pelos seus pecados e de todo aquele que aceita Jesus como único e suficiente Salvador já foi punido lá na cruz. E isso dá glória a Deus, e isso mostra que Deus é justo, e isso faz com que Deus possa perdoar sem se tornar injusto. Porque se alguém comete crime e ninguém paga por esse crime, o que temos não é a justiça sendo feita, mas é injustiça. Agora, se ao invés de você pagar pelo seu crime, alguém paga em seu lugar, então, veja só, a justiça foi feita. O pecado só pode ser perdoado mediante a justiça. E a justiça de Deus se deu na cruz. Então, isto é o que esse texto está falando. E num sentido de aplicação para os nossos dias, além de aceitar Jesus como único e suficiente Salvador, o que mais isto pode significar para mim? O que esses gregos podem significar para mim nos dias de hoje? O que a presença desse que chamei, que poderia ser um cavalo de Troia, né, na minha vida ou na sua vida? Principalmente se você é um ministro do Evangelho, se você é um pregador, se você é alguém que foi chamado para fazer a obra de Deus. Se você é um cristão, se você foi chamado para fazer a obra de Deus, é necessário que você entenda que a glória para esta obra que você está fazendo pertence única e exclusivamente a Deus. E se você é verdadeiramente cristão, como filho de Deus, a primeira coisa que um verdadeiro cristão faz é negar a si mesmo, tomar a sua cruz. É necessário que o verdadeiro cristão entenda que foi pregado, crucificado com ele lá naquela cruz. Eu me lembro que um dos membros da nossa igreja uma vez disse que não cantaria mais a canção "Estou crucificado". Na compreensão desta pessoa que segredava isso a mim, é mais ou menos assim: eu estou mentindo, na verdade eu não estou crucificado. E eu quero dizer a você, meu querido, minha querida, que se você não pode cantar essa canção, então você também não pode dizer que é um cristão. Porque o verdadeiro cristão foi pregado naquela cruz. O verdadeiro cristão morre para si mesmo. O verdadeiro cristão nega a si mesmo. O verdadeiro cristão não vê nesse mundo uma oportunidade para criar em torno de si um império, para fazer de seu ministério, inclusive, um império. Porque o que nós temos hoje é algo oposto. Pessoas que pregando o Evangelho, até mesmo seguindo em direção da sua cruz,
porque foi carregando a cruz, tomou a cruz, mas ele não foi crucificado. É o grão de trigo que caindo na terra não morreu. Não morreu para si mesmo, não morreu para o pecado, não está crucificado. O que acontece? A tentação deste mundo, as ofertas deste mundo, a possibilidade de que se construa no lugar onde nós vivemos um reino aqui agora. Havia um homem, eu nem sei se está vivo ou não, que era reconhecido como o Papa do Diabo. Ele dizia que servia o diabo e que estava consciente de servir a Satanás. Ele dizia assim: o meu Deus não dá para você depois da morte. O Deus dos cristãos oferece para ele depois da morte. O meu Deus oferece aqui e agora. Então ele estava consciente de que estava servindo o diabo e estava dizendo a qualquer um, e tinha muitos seguidores, não sei se tem até hoje, não. O nome dele era Luiz Auart, não sei se está vivo ou não. Ele dizia que o Deus dele, o Deus com letra minúscula, dá aqui e agora. É o reino aqui e agora. É o grego que se apresenta e você vê nesta oportunidade. Que oportunidade é esta? Eu vou construir um império em torno do meu ministério. Eu vou construir um império em torno de mim, em torno da minha pessoa. Jesus está dizendo: o que busco nessa terra não gira em torno de mim, mas gira em torno da glória de Deus. Eu não estou dizendo que todo ministro que se destacou na terra, que todo pregador que se destacou na terra tenha feito um pacto com o diabo. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que assim como Jesus teve uma visão bastante para entender que aquele não era um momento de ser glorificado na terra, mas era um momento de dar glórias para Deus, era um momento de dar glórias para o céu. Você também não foi chamado para construir um império na terra. Na verdade, a terra não é um lugar bom para se construir castelos. A terra não é um lugar bom para se plantar e se colher tantos sonhos quanto se pensa no meio cristão, no evangelho reconhecido nos dias de hoje, tão criticado como a teologia da prosperidade. Você vai prosperar, você vai crescer, você vai alcançar, você vai conquistar. Eu até acredito que você possa prosperar, que você possa crescer e que você possa conquistar. Mas cuidado com o presente de grego, cuidado com a ideia de construir um reino para você aqui e agora e se esquecer de que como cristão, de fato, a única glória que interessa para você é a glória de Deus. Só Deus precisa ser glorificado. Se Deus está sendo glorificado em alguma prosperidade que você está recebendo, alguma coisa que você está alcançando, se é a glória de Deus que está acontecendo, então louvado seja o nome do Senhor. Mas se, quem sabe, esse emprego novo que te ofereceram, ao invés de dar glória para Deus, vai fazer de você um senhor de engenho, vai fazer você olhar de cima para baixo e achar que agora é o seu momento de reinar, que você esteja reinando, porque o reino de Deus é o reino na terra. Eu já ouvi muita gente dizendo isso, que Deus veio implantar um reino aqui na terra, sem entender que apesar de o reino de Deus acontecer aqui hoje, ele não é um reino de prosperidade material, ele não é um reino de riquezas terrenas e carnais, mas ele é um reino que, em primeiro lugar, exige a morte para este mundo. Ele está dizendo: quem ama a sua vida vai perder a sua vida. Aquele que estiver simplesmente, sabe, eu não sei o que você anda pensando nesse dia. Pelo amor de Deus, o que será que vai acontecer? Ponho máscara, não ponho máscara? Vou pegar o vírus, não vou... Que diferença isso faz para você, cristão? Que diferença isso faz para você, se esse vírus vai alcançar a sua casa ou se ele não vai alcançar? O teu reino não é deste mundo. O que manda para você é a glória de Deus. Se a sua morte por esse vírus der glórias ao nome do Senhor, se a minha morte por esse vírus mostrar que o Senhor é bom e que a sua benignidade dura para sempre, eu não tenho um pingo de medo de morrer. E você também não pode ter. O reino de Deus não é deste mundo. Eu não sei qual é o grego que se apresentou diante de você e fez você ficar tão apegado à terra que está com medo, de repente, até de respirar lá fora. As autoridades estão dizendo: fique em casa, fique em casa. Ei! Eu não estou dizendo que você não deva cumprir ou obedecer a ordem, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o teu olhar deve estar além de tudo isso, querido.
Não fique olhando para o presente de grego, mas veja neste momento, e quem sabe alguns gregos, alguém que nem crente não é, nem filho de Deus não é, esteja olhando para você e tentando ver qual é o seu comportamento neste momento. Você mostre, olha, a glória de Deus é o que interessa. Deus é glorificado na minha vida. E não tem jeito de matar um crente, sabe por quê? Porque o verdadeiro crente já está crucificado. O verdadeiro crente não tem medo da morte. O problema da morte já foi resolvido na vida do verdadeiro cristão. Então, querido, o último inimigo a ser derrotado, a Bíblia Sagrada diz, será a morte. E tem muita gente que pensa que isto é só quando chegar o fim, quando não existir mais morte. Sim, e vai se cumprir. Tragada foi a morte na vitória. Sim, isto vai acontecer. Vai chegar um momento em que para o verdadeiro cristão não existirá mais morte. Quando chegar o momento real do reino de Deus, o reino espiritual, quando for implantado de fato o reino de Deus, não existirá mais morte. Mas há um momento de vencer a morte. Jesus provou isto. Aquele está dizendo, é chegada a hora. A hora do quê? Eu vou enfrentar a morte. Aí eu pergunto, a morte venceu? Não, a morte não o venceu, porque ele ressuscitou ao terceiro dia e está vivo hoje. Enquanto eu falo, se você sente esse arrepio, é porque ele está tocando você. Jesus está vivo. Eu estou falando com pessoas vivas, porque quem é morto não está me ouvindo. Está escutando, mas não está ouvindo. Tinha uma multidão ali escutando, mas não estava ouvindo. Mas se você está ouvindo, se o Espírito Santo toca em seu coração, louvado seja o nome do Senhor, é porque Jesus venceu a morte. E digo mais, você também vencerá. Tem que saber disto. Ah, eu estou com medo da morte. Por quê? Ela é mais forte do que você? Ela é mais forte do que o Senhor? O verdadeiro cristianismo se vê quando o corpo tomba. Por quê? Quando o corpo tomba, pode ter certeza absoluta que o verdadeiro cristão não morre. O corpo morreu, mas pelo contrário, o verdadeiro cristão venceu a morte. É o pano que colocam lá, ao invés de colocar vela no velório do crente, eles colocam um pano com uma frase escrita: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E o que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Ou seja, o verdadeiro cristão precisa olhar para além túmulo, para além da morte, para além do coronavírus, para além das ameaças. Não existe morte capaz de me vencer, porque eu já estou crucificado com o Senhor Jesus. E quando este corpo tombar, há que se ver, há que se constatar no além túmulo, a quem de direito, que a morte não triunfou sobre a minha vida, mas que eu vou ressuscitar no último dia, e mesmo quando o meu corpo cair aqui, sem o corpo ainda, antes da ressurreição, eu estarei com o Senhor, como o próprio Paulo dizia. É muito melhor deixar o corpo e estar com o Senhor. Seria muito melhor, ele está dizendo. Seria muito melhor passar para o outro lado, é isso que ele está dizendo. Então, queridos, é isso que esses gregos significam, é isso que esse texto significa. Eu espero que esta palavra tenha encontrado pessoas que não estejam dispostas a aceitar presente de grego, que não estejam dispostas a aceitar um reino que se apresenta como uma coisa aqui e agora. É o emprego que você vai conseguir, é o carro que você vai conseguir, é o casa... Não é nada disso. O reino de Deus não é deste mundo, e o reino de Deus vai além de tudo isto. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus, que você que está crucificado com Jesus, nem morte poderá vencê-lo, ninguém pode vencer você, em nome do Senhor Jesus. Eu oro com você agora, Senhor nosso Deus, em nome de Jesus. Eu oro por essas pessoas, ó Deus, que entendem, ainda que de forma simples, vamos dizer assim, tudo que acabaram de ouvir, porque isso é muito profundo. Ah, Senhor, em nome de Jesus, que os filhos do Senhor não estejam simplesmente acorrentados, não estejam simplesmente amedrontados, não estejam simplesmente assustados com tudo que este mundo oferece. Porque a morte não é ameaça para os teus filhos. Porque um vírus não é ameaça para os seus filhos. Porque os problemas, ó Deus,
não são capazes de sufocar a vida de um verdadeiro cristão. De fato, o seu nome foi glorificado na vida de Jesus, principalmente lá na cruz. E o seu nome será glorificado na vida de cada cristão, quando o Senhor cumprir a sua promessa: eu o ressuscitarei no último dia, porque não haverá um cristão verdadeiro que seja vencido pela morte. A morte não vai vencer nenhum cristão. Eu profetizo vida, Senhor. E se tem alguém agora por quem eu estou orando que ainda não entendeu, que ainda não aceitou, que ainda está meio que vendido no meio desta multidão, eu não sei, não estou entendendo isso. Que o teu Espírito o encontre onde ele está agora e possa revelar a ele, porque eu sei que só o teu Espírito é capaz de gerar um novo nascimento, e que esta ministração possa encontrar um coração, Senhor, que deseja de fato o teu reino, a tua glória, a tua vontade, em nome do Senhor Jesus Cristo. É a oração. Amém. Deus vos abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não pedi lá no começo, mas deixa eu dizer a você, se você teve paciência para assistir até agora, para pregar o Evangelho do Senhor Jesus, vou pedir a você, dá um joinha aí, ó, diz que você gostou, ou coloca lá um comentário, tá? Se inscreva no canal, sabe por quê? Porque isto ajuda a levar a mensagem do Senhor. O ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. A primeira ministração que fiz, que ficou gravada, já tem mais de 350 visualizações. A primeira do João já passou de 180. A maioria dos vídeos que eu coloquei no YouTube já tem mais de 100 visualizações. E quanto mais você clica, quanto mais você se inscreve, quanto mais você apoia, mais esses vídeos são levados para outras pessoas. Então você tem um amigo na sua lista do Facebook, de contatos, manda esse vídeo, peça para se inscrever, porque dessa forma você estará pregando o Evangelho em nome de Jesus. Deus vos abençoe, em nome do Senhor.